Então aqui vejamos uma primeira parte de exercícios resolvidos sobre limites trigonométricos e aqui temos um primeiro exercício muito simples que é o limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre x. Muito bem. Então, acabamos de ver que existe uma forma de estender o limite trigonométrico fundamental, considerando que se o limite quando x tende a A de f de x é igual a zero, então o limite quando x tende a A do seno de f de x sobre f de x é igual também a 1. Bom, neste limite, quando x tende a zero, 3x tende a zero e, claro, x igualmente tende para zero. Então, o seno de zero é zero, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, já vamos aqui aprender uma coisa muito importante, que é todas as indeterminações trigonométricas do tipo 0 sobre 0 serão simplificadas com o auxílio do limite trigonométrico fundamental. Então, para me beneficiar deste resultado que aqui se encontra, que já gravamos um outro vídeo para falar disto, eu tenho que multiplicar o meu denominador por 3, ou seja, eu tenho que ter seno de 3x sobre 3x, mas eu não posso fazer surgir este 3 no denominador sem multiplicar também a fração por 3. Por quê? Porque quando eu multiplico o numerador por 3 e denominador por 3, estou multiplicando este limite, na verdade, por 1, porque estou multiplicando por 3 sobre 3, que é o elemento neutro da multiplicação. Ah, professor, por que não posso dividir este 3x, que é o argumento do seno, por 3? Não posso de fato, porque este é sendo um argumento do seno, é intocável. Todas as vezes que eu tiver o argumento de uma função trigonométrica, não posso mexer nele. Então, o meu remédio é multiplicar o denominador por 3, ou seja, dividir este limite por 3 e multiplicar igualmente o numerador por 3. Então, este limite é alterado para limite quando x tende a zero de 3 vezes o seno de 3x sobre 3x. Ora, neste caso, eu tenho o argumento do seno 3x e a função que aqui se encontra embaixo igualmente igual a 3x. Portanto, este que se encontra aqui à direita é o mesmo limite fundamental. Portanto, a resposta a esse primeiro limite é 3 vezes 1, que é igual a 3. Aproveitamos para, analogamente, estender resultados desse tipo para qualquer outro, ou seja, toda vez que tivermos limite quando x tende a zero, por exemplo, de seno de nx sobre x, isto será igual a n igualmente. Vamos ao segundo exercício. Limite quando x tende a zero do seno de 2x sobre o seno de 5x. E, professor, agora nos apertamos, porque 2x é argumento do seno
e 5x igualmente. Então são intocáveis, não posso mexer neles. Mas observe que posso trabalhar este limite dividindo tanto o numerador quanto o denominador por uma quantidade igual. Se eu divido o numerador por uma quantidade e o denominador igualmente pela mesma quantidade, novamente estou multiplicando por 1. Observe, seno de 2x, tudo isso dividido por x, seno de 5x, tudo isso dividido por x. Desculpe aqui, o parênteses aqui se encontra não ali. Isto não é verdade. Então, seno de 5x sobre x, seno de 2x sobre x, na verdade estou multiplicando este limite por x dividido por x. Então, fazendo raciocínio análogo ao primeiro limite, o limite do numerador, ou seja, no numerador utilizando a P4 dos limites, isso é igual ao limite do numerador, seno de 2x sobre x, dividido pelo limite do denominador, seno de 5x sobre x. Claro que o limite do numerador é igual a 2, enquanto o limite do denominador é igual a 5. Como assim, professor? É só ver que este resultado é inteiramente análogo ao de cima. Se eu fizer o mesmo raciocínio, ou seja, no numerador dividir por 2 e multiplicar por 2, este limite será igual à unidade, multiplicado por 2, dá 2. Dividir por 5 e multiplicar por 5, este limite é igual à unidade, multiplicado por 5, dá igualmente o 5. Muito bem, terceiro exercício, limite quando x tende a 2 do seno de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 4. Então temos aqui um caso claro da aplicação do teorema que vimos no outro vídeo. Então aqui eu tenho argumento do seno x ao quadrado menos 4. A função que está aqui embaixo, igualmente x ao quadrado menos 4. E quando x tende a 2, x ao quadrado menos 4 tende a 0. Então este é o mesmo limite trigonométrico fundamental, como aqui vimos. Vamos a um quarto exemplo. Então, o nosso quarto exemplo, ou nosso quarto exercício, limite bem parecido com o terceiro, limite quando x tende a 2 do seno de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Ora, o argumento do seno é x ao quadrado menos 4, mas a função que aqui se encontra embaixo é x menos 2. Portanto, são os dois diferentes, são funções diferentes. Portanto, este não é o limite trigonométrico fundamental. Por outro lado, x ao quadrado menos 4 e x menos 2 tendem ambos para 0. Portanto, eu tenho seno de 0 sobre 0, que é uma indeterminação trigonométrica. Então, o que dissemos? Que esta indeterminação vai se desfazer com o auxílio do limite trigonométrico fundamental.
Portanto, vou transformar este limite em limite quando x tende a 2 do seno de x² menos 4. Então, isto é intocável, como falamos, porque é o argumento da função seno. Não posso mexer, a não ser que troque por uma identidade. Mas, então, seno de x² menos 4, para transformar o denominador em x² menos 4, eu tenho que multiplicar por x mais 2. Lembrando que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, ou seja, x menos 2, diferença, pela soma, x mais 2. Então, isto é um produto notável conhecido, que dá como resultado o quadrado do primeiro, que é x², menos o quadrado do segundo, que é 2², que é igual a 4. Mas eu não posso fazer essa multiplicação do denominador por x mais 2 sem igualmente multiplicar o numerador por x mais 2. Portanto, este limite vai se transformar em limite quando x tende a 2 do seno de x² menos 4 sobre x² menos 4 vezes x mais 2. Então, vimos que argumento do seno igual à função que aqui embaixo se encontra, portanto, este limite é igual a 1. E quando x tende a 2, 2 mais 2, 4. Portanto, a resposta deste exercício é 1 vezes 4, que é igual a 4. Número 5, limite quando x tende a π sobre 4 de seno de x menos cosseno de x dividido por 1 menos a tangente de x. Ora, quando x tende a π sobre 4 radianos, π sobre 4 radianos é igual a 45 graus. Portanto, seno de 45, a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 igual a 1. Portanto, eu tenho um zero sobre zero. Então, aqui vou apelar para uma identidade trigonométrica que é transformar a tangente em seno de x sobre cosseno de x. Isso é o limite quando x tende a π sobre 4 de seno de x menos cosseno de x. Agora, denominador comum do denominador é o cosseno. E aqui no numerador resta cosseno de x menos seno de x. E eu vou observar que cosseno de x menos seno de x nada mais é que o negativo de seno de x menos cosseno de x. Observe. Isto é igual a menos o seno de x, menos com menos, mais cosseno de x, que é exatamente igual a cosseno de x menos seno de x. Aqui agora eu tenho o limite quando x tende a π sobre 4 do seno de x menos cosseno de x dividido por menos seno de x menos cosseno de x e depois multiplicado por
cosseno de x. Lembrando que a divisão por uma fração é igual a multiplicar este resultado pelo inverso da fração, que é o que estamos fazendo aqui. Ou seja, cosseno de x menos seno de x dividido por cosseno de x é igual a multiplicar pelo inverso dela, que é cosseno de x dividido por cosseno menos seno. Então, agora essas duas se equivalem, eu posso simplificar, sobra este menos, que faz com que essa fração seja menos 1. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, portanto, este resultado é menos a raiz de 2 sobre 2. Aí estão, então, os primeiros 5 exercícios resolvidos, ou seja, a parte 1 da nossa lista que queríamos publicar no canal.